Então, a mensagem de hoje, ela vai nos dizer assim. Conseguem ler a mensagem? Ela diz assim: sede perfeitos, conclamou o Divino Mestre. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. Então, vejo, ele nos diz sede perfeito, mas depois nos quebra, né? Assim que nós estamos nessa distância toda, né? Me deu um desânimo, assim, quando eu vi, puxa vida, é perfeito, mas ainda sou um verme, né? Mas aí eu continuei a mensagem, né? Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se não estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Então vejam que Jesus, ele nos diz o quão pequenos nós somos, né? Mas ele diz que essa pequenez, ela é temporária. Que nós possamos, que nós podemos, né? Ir nos melhorando, nos desenvolvendo, nós podemos, assim, podemos e devemos ter como foco a nossa iniciação, do nosso aprimoramento, a vida superior, iniciando pelo começo. E qual é o nosso começo? Sermos bons. Vejam que já podemos iniciar sendo bons. E o ser bom falta muito ainda para atingir uma condição maior, né? Mas nós não podemos esquecer que é necessário distinguir a bondade da falsa virtude. Aqui muitas vezes nós nos rendemos dessa falsa virtude, né? Também não vamos nos esquecer que em toda parte existem pessoas boas, perdidas da verdadeira bondade, muitas vezes por ostentação, por mostrar uma bondade que às vezes não possui, né? Vemos pessoas que se dizem boas, mas incentivam a discórdia. Eles supervalorizam a inteligência, a astúcia, para quê? Para incentivar a separatividade, objetivando o que é a desordem social, né? Trabalhando para que a ignorância se consolide, tornando ainda maior a penúria de grande parte da humanidade. Isso nós vemos muito nos dias de hoje, né? Então, vamos ser bons, como o Divino Mestre nos ensinou. É natural que nós não possamos ainda nos apresentar agora como seres perfeitos, mas podemos ser irmãos do próximo, né? Estender as mãos a esse irmão. Observemos na nossa mesa, muitas vezes temos fartura, nem sempre, mas muitas vezes temos, né? A nossa saúde, que muitas vezes nos garante harmonia física. E vamos considerar, né, dentro disso, a nossa possibilidade de auxiliar. Poderemos ser um irmão do companheiro infeliz, podemos auxiliar com palavras de ânimo, o benfeitor de uma mãe infortunada, podemos ser o salvador de uma criança enferma que precisa de algum remédio, podemos ser amigo dos animais. Quantos somos? Olha a Gorete ali, tá com o animalzinho dela ali, o amiguinho, não vamos chamar de animais, né? E também da natureza em geral. Muitas vezes nós destruímos a natureza, a gente está vendo quanta destruição acontece no nosso planeta, né? Então vamos despertar e fazer algo que vá nos impulsionar para frente no caminho da elevação. Não vamos nos deter. E é interessante que a vida ela não reclama de nós gestos, atitudes sensacionais, impraticáveis, né? Espetáculos de grandeza. A vida ela nos pede simplesmente que sejamos melhores com aqueles que nos cruzam o caminho. Vamos esquecer o mal e vamos procurar o bem que nos esclareça e nos melhore. E isso tudo ainda nessa encarnação, pois temos tempo ainda. E quando relemos, então, esse convite do Mestre, nós vamos formular no nosso coração uma prece
por todas aquelas pessoas que ainda não nos compreendem, e através dessa oração, vamos começar, então, o nosso aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, ele vai nos levar vamos dizer assim, a uma vida imortal. Então, pensemos nessa mensagem, que ela é bem interessante. E essa mensagem, ela está lá no livro Canais da Vida, do Francisco Xavier, nosso Chico Xavier, do Emmanuel. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a nossa mensagem? Nos auxiliando no entendimento? Muito bem. Então, vamos seguir o nosso estudo hoje da doutrina dos Espíritos. Já concluímos o nosso Evangelho, falamos um pouquinho sobre a nossa mensagem. Espero que todos, que esse comentário tenha auxiliado a todos a entender um pouquinho melhor a nossa mensagem, né? Eu sempre gosto de trazer a mensagem e o comentário sobre ela. Eu pego dentro da própria mensagem, né? Não são pensamentos meus, mas da própria mensagem. Mas eu gosto de ler essa mensagem e colocar as minhas palavras na mensagem. Então, seguindo então com o nosso estudo, nós continuamos então o roteiro 3, metodologia e critérios utilizados na codificação. Já faz alguns meses, né, que nós estamos nesse estudo, mas como eu venho comentando, nós estamos indo devagar, por enquanto, no estudo da doutrina espírita, e é muito importante a nossa evangelização. E assim que nós concluirmos o estudo do Evangelho, então nós diminuiremos o tempo da nossa mensagem e aumentaremos o tempo no estudo da doutrina espírita. Então eu vou continuar lendo o texto que nós pegamos dos livros, nós estamos no tomo 1, e vamos seguir lendo e comentando sobre o estudo. Então, o primeiro exame... Pode falar, Vitor? Viu, Daniel? Eu queria que tu, antes de nós entrar num outro estudo, uma hora que tu arrumasse um tempo, numa dessas palestras de final de mês, para que tu fizesse sobre os elementais. Se bem que os elementais, eu acho que em uma aula tu não consegue dar tudo, né? Não, aquele seminário que eu fiz lá no Caminhos da Luz foi 3 horas, né? Pois é. Acho que o povo Mas aquele é tão interessante e eu nunca mais esqueci. E tu sabe que eu gostaria de assistir de novo, porque eu gostei muito do tema e tudo, enfim, né? Eu gostei bastante. Eu acho, se alguém quiser anotar o nome do livro que eu tirei aquela palestra, deixa eu ver, eu tenho lá. Me dê só um minutinho que eu vou pegar o livro aqui na minha estante. Para mim dizer certinho o nome dele. Esse livro eu não encontrei no Rio Grande do Sul, eu mandei vir de São Paulo. A Liz também mandou na época, até foi a Liz que mandou, eu trouxe um para ela, um para mim e um para outra pessoa que eu não lembro quem é. Mas quem quiser, tem no YouTube vídeos do Sebastião Camargo, que é autor desse livro, que fala sobre os elementais. Eu fiz um trabalho desse livro e também peguei uma parte do Divaldo Franco, que também fala. Eu acho muito importante o estudo dos elementais. Só que eu estou esperando para que todos tenham um pouco mais de entendimento sobre a doutrina espírita, porque senão eu vou falar de coisas que, de repente, vai se tornar um pouco fantástico, né? Porque as pessoas ainda não têm... Por isso que eu estou esperando um pouco. Então, eu estou pensando... quando nós encerrarmos o Evangelho, então fazermos sobre elementais. Podemos fazer. Eu vou procurar reduzir um pouco, ou, de repente, em 2 encontros das 3 horas que deu o seminário. É que o seminário as pessoas interagiam. Não lembro se tu estava naquele, Vitor? Eu não sei se no seminário que tu fez, eu acho que não. Eu fiz depois, quando tu fizesse para Alice, lembra que tu fizesse para nós na aula? Isso, que tu fizesse para nós daí na aula com a Alice. Mas eu fiquei impressionado. Eu aprendi tanta coisa aquela vez que eu nunca mais esqueci. Quando a gente estuda esse tema, a gente muda muito a nossa visão.
nosso entendimento sobre a vida nossa espiritual e também no mundo como encarnados, né? Então o livro o título é O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. O autor é o Sebastião Camargo e é sob orientação de Leon Denis e Miramês. Então é muito, muito interessante esse livro. Eu não consegui no Rio Grande do Sul, por isso eu mandei vir de São Paulo na época. Até foi a Liz que conseguiu, através de uma distribuidora de livros, trazer. Então vamos combinar, então, quando nós encerrarmos o Evangelho, aí nós já estamos mais adiantadinho, um pouquinho nos estudos, em 2 encontros a gente faz, porque tem muito... Eu tirei esse livro, até vou olhar aqui quantos capítulos são. São 10 capítulos. Eu tirei sobre os elementais do 6 e do 7. Então, de 2 capítulos, deu 3 horas de conversa. Então, vocês veem que é bem complexo o assunto. Então, por isso que eu estava esperando, para a gente, quando tiver um pouquinho mais de entendimento, nós fazermos. Mas podemos fazer, então, quando nós encerrarmos o Evangelho. Aí faremos sobre os elementais. Tá bem. Tem um PowerPoint com imagens, tudo, né? Muito bem. Então, seguindo, pessoal, o primeiro exame comprobativo das mensagens dos Espíritos pois, sem contradita o da razão, a qual cumpre, se submeta sem exceção, tudo que venha dos Espíritos. Então, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, o que quer dizer isso? Que não é porque o Espírito se diz o João Evangelista que ele é realmente o João Evangelista. Eu lembro daquela história do Sr. Edgar, né, Sr. Edgar? Que o Francisco se manifestava numa reunião mediúnica e o médium, fascinado, já saiu dizendo que era São Francisco que se manifestava através dele, né? Mas lá numa outra reunião, quando foi perguntado a ele por outra pessoa se ele era São Francisco, ele disse que não, ele era o Francisco. O médium é que achou que estava falando com São Francisco. Então nós temos que ter cuidado. Não é tudo que vem dos espíritos que é corretíssimo, que é infalível, que os espíritos são os mesmos seres humanos que foram encarnados quando retornam ao mundo espiritual, continuam os mesmos. Se eram embusteiros, se eram mentirosos, muitos continuam embusteiros e mentirosos. Claro que nós também progredimos no mundo espiritual, mas muitos não, continuam sendo o que eram quando encarnados, né? Por isso temos que ter cuidado com essa manifestação dos espíritos, achando que vem dos espíritos, tudo é certo, tudo é correto, nem tudo é. Eu já comentei com vocês de uma pessoa que começou o nosso estudo e ela assistiu uma ou 2 aulas, essa pessoa, eu não lembro quantas foram. E daí ela disse assim, não, você sabe muito, eu vou primeiro estudar na internet para depois entrar no estudo novamente. Eu, não, aí é que está o equívoco. Por se eu não conheço a doutrina espírita e vou estudar sozinho na internet, tudo para mim é doutrina espírita. Tudo que disserem que é espiritismo, para mim é espiritismo. Então, procura um grupo espírita, numa casa espírita, e vai estudar numa casa espírita séria, naturalmente, e estuda lá, para depois ter noção do que vai procurar na internet. Eu lembro uma época numa livraria, quando eu coordenava a livraria, um dia eu cheguei na livraria, um rapaz estava reclamando. Puxa, você me emprestaram esse livro como espírita e ele não é espírita. Aí eu estava chegando, eu perguntei, deixa eu ver o livro. Como era eu que catalogava, botava no local para fichinha, enfim, numerava o livro, ele não estava. Eu perguntei, mas quem é que me emprestou esse livro? Daí ele disse assim, não, a moça pegou de uma caixa ali. Era quando chegavam as caixas com os livros para doação para a biblioteca, a gente selecionava e tirava aqueles que eram espírita, não é?
E a moça não se deu conta, o rapaz viu um livro ali, gostou do título e levou para casa, como livro espírita. Mas o rapaz conhecia a doutrina espírita. Então ele veio e disse, olha, esse livro não é espírita, como é que vocês me emprestaram? Eu expliquei para ele que esse livro ainda não foi selecionado. Então vejam, se esse rapaz não conhecesse a doutrina espírita, seria pior. Ele ia ler aquele livro que não tinha nada a ver com doutrina espírita, e aquilo para ele é doutrina espírita, que ele pegou na casa espírita. Então nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que os espíritos dizem é realmente o correto, né? Porque nós sabemos que tem muitos espíritos que são embusteiros, que são brincalhões, né? Que são galhofeiros. Então, por isso, nós temos que ter o cuidado e ter o conhecimento da doutrina espírita. Por isso, a importância de estudarmos o quê? As obras básicas, em primeiro lugar. Porque nós começamos, muitas vezes, com os romances. Mas o romance é para despertar a nossa curiosidade. Após desperta essa curiosidade, vamos para a codificação. Eu tive a felicidade de começar a ler ou estudar o Livro dos Espíritos, foi meu primeiro livro. A minha mãe tinha um livro chamado Há 2000 anos, acho que todos conhecem, né? Do Emmanuel e Chico Xavier. Depois vem 50 anos depois. A minha mãe lia aquele livro, eu via aquele livro lá, mas na época eu era católico, eu nunca dei bola para aquele livro, né? Então, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que eu fui ler foi há 2000 anos. Então, foi o primeiro livro do Chico que eu li. E eu gostei tanto dos livros do Chico que eu devo ter lido uns 100 livros do Chico, assim, antes de eu frequentar a casa espírita. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós iniciamos. Por isso a importância de nós iniciarmos, então, as leituras, buscando os livros nas casas espíritas. E cuidar ainda se essa casa espírita não tem livros ainda que não condizem com a realidade espírita. Tem casas que não são federadas, que não têm o controle dos livros, né? Por isso é importante a gente buscar os livros, principalmente nas casas federadas. Não quer dizer que nas outras também não tem, mas normalmente uma casa não federada é mais suscetível a desvios. Né? Federada já é mais controlada. Então, busquemos nessas livrarias. Então, seguindo o nosso estudo, incompleto, porém, ficaria esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas, e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. É isso que nós temos que ter cuidado com as pessoas. Eu sou o presidente da casa, eu sei, eu coordeno isso, é eu que sei. Nós temos que ter cuidado com essas pessoas, né, que se arborotam de juízes sabedores de toda a verdade. A verdade, ela está aí para todos conhecer. Então, nós temos acesso a essas verdades, e não a verdade de uma pessoa. Consultemos mais de uma pessoa, então, para sabermos realmente. Nós vimos, né, da generalidade, da universalidade dos espíritos, do estudo ou dos ensinamentos dos espíritos. Procuremos mais de uma pessoa, então, para saber de determinado assunto espírita. Claro que dentro das casas espíritas, não é? Então, assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos. Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião destas. É isso que eu acabei de falar. Buscar várias opiniões e não a confiança numa pessoa só, não é? Então, busquemos várias opiniões. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então, olha, isso é o que Kardec fez na codificação. Várias comunicações de mais de 1.100 espíritas do mundo inteiro, do mundo todo, trazendo essas comunicações para ele, e ele selecionando,
vendo aquelas que tinham essa concordância. Então, eu fico impressionado, assim, que trabalho gigantesco foi do Kardec, né? E depois compilar isso de uma forma pedagógica, para que hoje nós só tivéssemos o trabalho de estudar, aprender e colocar em prática. Olha que maravilha, estamos nós aqui com esse trabalhão todo que Kardec teve para nos largar, como diz o ditado, mastigadinho, todo esse ensinamento, não é? Então, pessoal, estamos chegando na nossa hora. Nós vamos encerrar aqui, então, o nosso estudo. Possamos nos manter em silêncio, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por este momento na nossa vida. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da leitura de hoje. Tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olhe por todos que conosco divide essa jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que todos do grupo, inclusive os ausentes, sejam abençoados. Que possamos descansar em paz e termos uma semana também abençoada. Que assim seja.